Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão, família da Rede Petrópolis de televisão. Alô, internauta que nos assiste em todos os cantos deste planeta azul. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nosso programa é transmitido ao vivo às quintas-feiras, a partir de 18 horas, e as nossas reprises sempre aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. Você também poderá assistir a nossa programação ao vivo, em tempo real, pelo Facebook. Basta que você baixe o aplicativo da Rede Petrópolis Televisão Play, e você poderá também assistir o nosso programa pelo Facebook. Temos ainda as nossas reprises colocadas na página do Dossiê História no YouTube. Lá você terá inúmeros temas para pesquisa, para deleite e para conhecimento sobre os mais variados temas da história do Brasil, sobre ciência, etc. Nossa página no YouTube, Dossiê História. Basta que você acesse o YouTube, coloque lá na imagem, no campo próprio da pesquisa, e digite Dossiê História, você vai aparecer o nosso ícone, e você então acessa o nosso ícone, lá você vai ter os programas por ordem cronológica. Muito bem, então estamos começando hoje, dia 3 de maio de 2018. Vamos ao nosso primeiro item do programa, o nosso quadro, o dia 3 de maio na história. Dia na história. Vamos ao dia 3 de maio na história. É o 123º dia do ano de 2018 no calendário gregoriano. Faltam apenas 242 dias para terminar o ano. Olha só, nós já estamos no 5º mês do ano. Como passa rápido. A vida é muito rápida. Então, hoje nós vamos recordar aqui a data do descobrimento do Brasil. Todo mundo sabe que a data do descobrimento do Brasil é o dia 22 de abril de 1500. No entanto, essa data, durante mais de 3 séculos, não foi comemorada no dia 22 de abril. O dia seria o dia 3 de maio de 1500. Por isso que é o dia na história hoje, dia 3 de maio. Nem sempre o descobrimento do Brasil foi comemorado no dia 22 de abril. Logo depois da proclamação da República e até a Revolução de 30, decreto 155-B de 14 de janeiro de 1890, estabeleceu o feriado nacional do dia 3 de maio como a data do descobrimento do Brasil. Essa data coincide com a missa realizada em terra depois do descobrimento, foi no dia 3 de maio. E o responsável por estabelecer essa data foi Gaspar Corrêa, um grande historiador português. E ele chegou à conclusão, pelo fato de Cabral ter batizado a terra de Vera Cruz, e esse nome, posteriormente, foi mudado pelo rei Dom Manuel para Santa Cruz, que é a data de comemoração religiosa do dia de Santa Cruz, o dia 3 de maio. Em função dessa comemoração religiosa, ele mesmo estabeleceu que a data seria essa. E durante 3 séculos perdurou essa data como 3 de maio, embora Portugal e o Brasil colônia jamais tenha estabelecido qualquer feriado para essa data, e só a partir da República. Mas o próprio José Bonifácio, quando estabeleceu os trabalhos, que era o patriarca da independência, ele propôs na abertura da primeira Assembleia Constituinte Brasileira, em 1823, que caísse nesse dia a abertura da Assembleia Constituinte,
para coincidir com a data do descobrimento, que até então se considerava como 3 de maio. Apesar do prestígio de que gozava a versão de Gaspar Corrêa, no entanto, um documento que permanecera esquecido por muitos anos, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, e essa carta, como nós sabemos, ela logo depois veio para o Brasil numa nau especial que seguiu para Portugal, enquanto a frota de Cabral foi em direção às Índias. E houve uma tormenta nas costas da África do Sul e o Pero Vaz de Caminha faleceu. Ele naufragou ali, desapareceu no mar, e ele e toda aquela tripulação. Então, a carta ficou esquecida e o Pero Vaz de Caminha não teve oportunidade de corrigir essa data histórica. E ela, esquecida por mais de 3 séculos, quando veio para o Brasil com a família real, foram fazer a pesquisa e verificaram que a data era 22 de abril. E aí, então, tempos depois, essa data foi modificada em função dessa pesquisa. Esse documento foi descoberto pelo padre Aires de Casal, que o publicou em 1817, deixando evidente que o descobrimento acontecera a 22 de abril e tratava do depoimento de uma testemunha ocular, a carta Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. Ele era testemunha ocular e escreveu isso aí. É curioso o fato de que um homem com a formação de José Bonifácio não tenha tomado conhecimento da carta de Caminha. De qualquer modo, sabe-se que já na segunda metade do século XIX, ao fim do segundo reinado, fazia parte do conhecimento do cidadão brasileiro, culto, que o descobrimento ocorrera a 22 de abril, data que, contudo, não fazia parte dos feriados do Império. Muito bem, então o que a gente pode depreender desse fato é que a história, às vezes, ela é modificada, há uma dinâmica. Um fato, às vezes, é contado de uma determinada forma, registrado numa determinada data, e tempos depois a pesquisa se aprofunda e a história, então, vai se moldando, vai se aperfeiçoando. Assim é a história de quase tudo que nós temos dos fatos, né? Muitas pesquisas foram feitas a partir do século XVIII, do século XIX, quando a história virou ciência. Uma ciência relativamente nova, a história. Já por ocasião da comemoração dos 500 anos, isso também é um fato interessante. A própria ideia do descobrimento passou a ser questionada, principalmente pelo pessoal da esquerda, né? Porque se trata de uma noção que se origina na perspectiva do colonizador europeu. Isso, para mim, é uma burrice inominável, porque não há como você separar a nossa origem, o descobrimento do Brasil, ela marca uma nova civilização, marca uma nova cultura. E se ele não tivesse acontecido da forma como aconteceu, nós não estaríamos vivos, porque nós somos a coincidência de encontro dos nossos ancestrais. Se o Brasil não tivesse sido descoberto daquela forma e não tivesse havido a colonização, nós hoje não estaríamos aqui. Nós somos fruto de centenas de anos, de séculos para trás, em consequências de várias gerações e que frutificamos aqui. Então, nós temos que elevar e respeitar isso, e não simplesmente afastar, como se nós fôssemos viver em outro local e isso aqui seria o paraíso dos índios. Não é bem assim a história. Muito bem, meus amigos, então ficamos por aqui hoje do dia 3 de maio na história. Vamos agora ao nosso jornalismo Dossiê História. Ministro Fux foi interpelado por jornalistas sobre a resistência do Supremo Tribunal Federal em relação ao voto impresso. Deu para ver a postura vacilante do nosso querido ministro sobre a definição do voto impresso. Infelizmente, é uma situação preocupante. Essa matéria eu tinha colocado na semana passada, mas infelizmente houve um problema técnico, eu não pude passar o vídeo. Hoje eu vou passar o vídeo, então eu estou voltando ao mesmo tema.
Os mecanismos de auditagem para saber se o resultado corresponde à vontade do eleitor é hoje uma imposição, não só o anseio da classe jornalística, né, que está preocupada com a aplicação da lei, aliás, uma lei aprovada pelo deputado Jair Bolsonaro, em relação ao voto impresso. Quer dizer, nós teríamos, então, duas apurações, a apuração da máquina, do computador, e depois uma conferência em relação ao voto impresso, porque cada eleitor também colocará na urna o seu voto. Então, vamos ver, eu não gostei muito da reação do ministro, ficou um tanto quanto vacilante. Mas vamos assistir o vídeo e vamos ver como ele se comporta nessa entrevista. Ministro, qual o motivo da resistência ao voto impresso, já que é uma lei aprovada, né? A população ela exige que a lei seja cumprida. Eu não entendo o porquê da resistência que desde o ministro Gilmar Mendes ele tem feito e agora o senhor assumiu, as eleições estão aí, a lei foi aprovada em 2015, a população quer uma resposta do senhor. O que vai acontecer? Nós exigimos o voto impresso. Bom, com relação ao voto impresso, como foi bem destacado, a legislação ela é de 2015. Eu assumi agora em fevereiro de 2018. Estou fazendo todo o possível, já abri a licitação para que nós possamos atender a esse reclamo popular. Há, digamos assim, uma vontade do tribunal em atender a população e há também a nossa responsabilidade e o nosso dever de transparência. Há um risco de que um novo equipamento possa inviabilizar a eleição quanto o tempo é curto para desenvolver todo esse equipamento através da informática e fazê-lo valer em 600 mil anos. Nós vamos fazer aquilo que é possível, mas podem ter certeza que até os anos vindouros, em bom espaço de tempo breve, esse voto impresso estará implementado. Nós, além de termos colocado o foco no voto impresso, abrindo as licitações para que as empresas se apresentem, nós também, para afastarmos esse suspeito, nós criamos alguns mecanismos. Um já existente, que é a votação paralela no dia da eleição, para ver se a urna realmente é confiável. O segundo é uma auditagem em tempo real na urna, ou seja, a sociedade civil, antes de começar a votação às 6 horas da manhã, ela vai verificar se aquela urna está ou não habilitada a receber os reais e fidedignos resultados da manifestação da bancada do eleitor. Tudo isso sem prejuízo de implementarmos com responsabilidade e transparência o voto impresso. Muito bem, meus amigos. Então, continuando aqui, o nosso jornalismo, ideologia política nas escolas. Essa aqui é o máximo. Eu recebi esse vídeo e me parece, pela informação que eu recebia, de um professor de Petrópolis, impondo na sala de aula a sua ideologia aos alunos. Ele ficou irritadíssimo porque os pupilos se manifestaram a favor de Bolsonaro. E aí ele teve um verdadeiro ataque histérico na sala de aula, começou a gritar e tal. Isso é preocupante porque o ensino nas escolas no Brasil hoje está passando por isso. A garotada está sofrendo muito, porque eles estão vindo com uma nova cabeça, que não é a cabeça da esquerda. E os professores que foram formados na esquerda não estão se conformando com essa posição dos alunos, eles não estão respeitando os alunos, não estão dialogando, não estão querendo, não os convence no diálogo, e sim querendo impor uma ideologia política aos alunos, uma ideologia que já está superada. Aí falar de Lula, falar de Dilma Rousseff, para essa garotada, eles morrem de rir, né? Não se debate e nem tampouco se convence pelas ideias. Vamos ao vídeo, então, para ver o ataque histérico do professor, parece que o professor de História daqui de Petrópolis.
Soares, criticou tudo que ele tinha durante 6 anos. O que vai à universidade? O cara que é homofóbico, não passa de pobre, não passa de negro. Peraí, ele aqui era Hitler da Alemanha. Esse cara é um Hitlerzinho, safado, ordinário. Presta atenção na história. Vocês querem o quê? Ser dominado? Chicote nas costas? Não é isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Eu estou perguntando. Ninguém está falando isso. Vai, campeão. Falou, mas temos 2 pontos. É lamentável. Essa garotada hoje, eles não acreditam mais em história da carochinha, não acreditam mais em Papai Noel. Não adianta querer impor o Lula, Dilma Rousseff e essa turma toda do PT, do PSOL, porque isso aí já está superado. Isso aí já virou um grande escândalo nacional, roubalheira, participação em saques do Brasil, em falência do Brasil. Nós vamos levar 40 anos para recuperar a economia do país. O negócio é sério. Bom, mutatis mutandis, acabou a nosso quadro jornalístico. Vamos passar agora ao nosso tema de fundo. Nós vamos ter uma entrevista hoje bastante interessante. Hoje eu estou recebendo em Dossiê História uma pessoa muito especial, uma pessoa que me honra muito recebê-la aqui. Ele é um ator há 25 anos, tendo representado em vários palcos no Brasil, na América Latina e até na Europa. Participou de várias novelas e minisséries da Rede Globo, como JK, Amazônia, Beleza Pura. Ele foi chamado pelo Globo de o Mil Caras do teatro brasileiro, fatalmente pela versatilidade que ele tem nas suas representações e nos personagens que ele interpreta. Ele foi laureado com vários prêmios por sua arte cênica. Está há 10 anos em cartaz com a sua consagrada peça D. Pedro I. O nome dele é John Vaz e seu atual espetáculo já rodou por esse Brasil todo, Espanha, Portugal e América do Sul, inclusive em Petrópolis, mas está de volta agora a Petrópolis, dia 9 de maio, será apresentado novamente no Teatro Santa Cecília a partir de 20h30. Além de ator, é historiador e jornalista, é maçom, é carioca e, sobretudo, é vascaíno. Atleta do clube, foi até, não só torcedor do Vasco, como foi atleta do clube no basquete. Muito boa noite, meu amigo John Vaz. Satisfação grande em recebê-lo. Tá? Microfones e câmeras à sua disposição para as suas palavras iniciais. Gostei do vascaíno, foi minha surpresa. Eu também. Apesar de que ontem levamos foi um fracasso, né? Mas você sabe que eu gostei dos 4-0? Eu não vi o jogo. 2 gols foram roubados, né? Disseram que o primeiro foi irregular. O último também. Porque o Sassá empurrou por trás o Mas por nosso pior que o zagueiro. Vasco seja, sempre ganha do Flamengo. Então, É verdade, Fluminense, é verdade. Tá tudo bem, né? Mas nós estamos passando por uma crise braba, né? Porque além de nosso elenco hoje, grande parte do elenco está hoje no estaleiro, né? Nós perdemos também grandes valores, grandes jogadores. O Nenê né? foi embora, né? E o Vasco está com problemas financeiros. Então, eu tenho a impressão que essa derrota de ontem, ela vai mexer com o clube, vai mexer com o conselho, vai mexer com a diretoria. Tomara. Alguma coisa tem que acontecer, porque só a venda do Paulinho não vai resolver o problema financeiro do Vasco, né? Verdade. Mas muito bem, vamos falar aqui de John Vaz, vamos falar aqui de Dom Pedro I. De volta a Petrópolis. Né? De volta a Petrópolis. E aí, como é que você está vendo essa nova, de comemorar. essa reentrée em Petrópolis? Estou feliz de comemorar, não foi nada programado. Sei. Eu atingi uma marca de 10 anos de um espetáculo em cartaz e foi surpresa para qualquer pessoa. Né?
e para quem trabalha nas artes cênicas, porque não foi assim, é um espetáculo que eu faço há 10 anos, aleatoriamente, não. Todo ano eu tenho 10, 12 espetáculos que eu faço em 12 cidades diferentes. Foram 88 municípios, mas muitos municípios eu repeti. Por exemplo, São Paulo foram 20 e tantas vezes em municípios, e desses 20 e tantos municípios, 10 deles pelo menos eu repeti mais de uma vez. Então foram muito mais de 100 apresentações pelo país inteiro com esse espetáculo, e foi uma grande surpresa. E tudo começou aqui, no Teatro Municipal, que é lindo, né? Infelizmente não pôde ser agora porque está em obra. Então, e vai ser apresentado no Santa Cecília. E quem trouxe esse espetáculo na época, quem roubou da Prefeitura do Rio esse espetáculo, foi o Amaral e a Aninha, da Secretaria de Educação. Porque esse espetáculo nasceu... O Amaral que está aqui hoje. Está ali, escondendo da gente ali. Esse espetáculo foi patrocinado pela Prefeitura do Rio, que estava patrocinando tudo sobre a chegada da família real portuguesa do Brasil, fazia 200 anos, em 2008. E o prefeito era o César Maia. Ele deu o patrocínio para a peça para fazer para os alunos do município. Aí o Estado também quis e o Pedro II também quis. E aí eu fiz para 6 mil alunos. Só que eu fiz em sala de aula, em quadra. Então não foi num teatro. Aonde que foi realmente a estreia, num teatro, para um público grande, não sei o que, foi em Petrópolis. Então, quem roubou da Prefeitura do Rio o espetáculo para cá, levou, foi o Amaral. Então, praticamente, a estreia foi aqui, em Petrópolis, como teatro. Um teatro, lindo, né? E a partir daí você, então, foram 1.200... passou a desenvolver como espetáculo teatral. Começou com escola. Aqui foram para 1.200 alunos. Saiu daqui, eu fui fazer no Colégio Marista, em Brasília. 2.500 alunos lá. Fiquei uma semana em Brasília fazendo a peça lá, na Asa Sul. E depois dali eu saí para o Colégio Itajaí, que é um colégio de freiras. Colégio, esqueci o nome, em Itajaí. Me falha agora o nome, Santa... E era legal porque é o seguinte, é um colégio de freiras, padres, e tinha essa coisa da maçonaria, então foi ótimo porque eu desmistifiquei completamente essa questão, né? Porque por elas terem me recebido, Colégio São José, é um colégio tradicional em Itajaí, fica em frente ao Porto, lugar muito bonito. E dali eu fiz em outros maristas, eu fiz no Sagrado Coração de Maria, eu fiz em outros colégios. Aí que a maçonaria começou a descobrir que a coisa estava acontecendo, começou a chamar. E a Ordem de Bolê, que é uma ordem paramaçônica juvenil dos meninos, eles começaram a chamar também para os congressos estaduais que eles faziam. E aí a gente começou então a fazer esse espetáculo para as ordens. E muitos prefeitos que eram maçons, ou vice-prefeitos que eram, também passou a trazer o espetáculo para os seus municípios, é o caso lá de Corumbá, e para fazer aberto ao público. A prefeitura comprava o espetáculo e apresentava gratuitamente, aí foi uma quantidade absurda de plateia, né? E aí a coisa pegou, funcionou, são 10 anos de apresentação desse espetáculo. Por causa dessa peça do Dom Pedro I, eu estreiei em 2010 uma outra sobre Jacques de Molay e o fim da Ordem dos Cavaleiros Templários, uma aula de história medieval. Por causa do sucesso de ambos, em 2014 eu estreiei a Inconfidência, a Revolução Francesa até a Conjuração Mineira. Inclusive tem apresentações agora em Ouro Preto para poder fazer mês que vem. E por causa do sucesso dos três, eu estou entrando no 4º espetáculo, que aliás começou no dia 1º de maio, agora o primeiro ensaio, para estrear em agosto, dia 18 e 19, no Teatro Cerrado, que é o 7º Selo de Bafomé, que é um espetáculo sobre mitologia e sobre as origens da maçonaria e a questão do mito. Então, são 4, por causa de Dom Pedro, são 4 espetáculos que eu vou estar em turnê, todas elas aulas de história, que a gente tanto gosta. Né? Agora, eu te pergunto o seguinte, você é ator de origem, né? E como é que entrou a história, porque você é historiador e jornalista também, como é que entrou a história e o jornalismo na sua vida? Eu fui jogador do Vasco. Meu pai foi vice-presidente do Vasco e eu tive minha história lá. Eu joguei futebol de salão, depois eu passei para o basquete e fiquei lá até sair com rompimento de ligamentos e tal, não sei o quê, e eu decidi entrar no teatro. O jornalismo entrou por uma questão de que eu tinha que escolher alguma coisa porque minha avó queria que eu me formasse em alguma coisa. Então aquela coisa de que você faz para poder agradar os pais, né? E aí eu fiz jornalismo, exerci, mas eu já era ator.
né? Ainda foi isso em 97, eu já era ator profissional em 95. Eu exerci escrevendo em revistas de culturas, a revista Estação Zona Sul, lá no Rio, mas eu já estava atuando. E a história entrou, mas já era diretor do Museu da República, do Teatro Museu da República, eu assumi lá em 99, até a mãe do Sérgio Cabral, aquele que está preso, assumir a direção do museu e acabar com tudo que tem de bom lá. Eu tive que sair também, isso foi em 2007, né? 2007 por aí. E nesse período, como eu estava trabalhando dentro do Palácio do Catete, e eu pude interpretar lá o JK, por exemplo, nos 100 anos de Juscelino Kubitschek, em 2002, eu fiz o espetáculo dentro... Foi uma minissérie também, não foi? Antes da minissérie, eu fiz o JK no teatro, um espetáculo chamado Por que Construir Brasília? E ele era dentro do Palácio do Catete, itinerante. Ele começava no salão ministerial e ia para o saguão principal do palácio, e o espetáculo acontecia dentro... E você fazia o papel do JK, era um monólogo. Aconteceu uma coisa muito interessante. No final do Museu da República, que hoje é o Museu da República, o JK mandou construir umas casas para os antigos trabalhadores do palácio. Sim. Desses anos todos, sobrou uma pessoa. E ele estava lá no espetáculo. E existe uma das cenas finais da peça que o JK narra a despedida dele no Palácio do Catete. Eu desci essas escadas, e realmente foram aquelas escadas. Desci, olhei ao longe, estava lá o povo com lenços brancos nas mãos, em lágrimas. E aí quando eu caminhei lentamente, isso o JK falando. E aí eu passei por ele e falei assim, inclusive o senhor estava aqui. Aí o velhinho, a lágrima dele desceu, porque passou o filme na cabeça dele. Engraçado essa coisa de você fazer teatro, mas você está contando a história viva. Dentro do local que aconteceu, diante de uma pessoa que estava ali. É uma coisa... Chega uma hora que você meio que confunde as duas coisas. É lindo. É interessante, É lindo. Aí eu te pergunto o seguinte, vamos voltar aqui sobre o espetáculo Dom Pedro I. Nosso programa, basicamente, é um programa que ele se envereda pela história do Brasil, mas aqui também a gente vai longe, vai em outras fronteiras também, a história universal. Mas damos muito enfoque à história do Brasil, ao Primeiro e Segundo Império. Esse espetáculo, você que produziu, você é o produtor e a direção é sua, do espetáculo? Desde que eu comecei no teatro, com Rubens Corrêa, lá no Teatro Ipanema, ele me ensinou isso. Nunca dependa de ninguém, nunca trabalhe para ninguém, e nunca dependa de governo. Aposte em você mesmo. Se você achar que você tem talento, tem condição, você está sendo bom naquilo que você está fazendo, então aposte com tudo que você tem. Foi o que eu fiz. Os 10 primeiros anos da minha vida, absolutamente, trabalhei sem ganhar absolutamente nada. Foi muito difícil. Muito difícil. Mas eu não esmoeci. Eu apostei, e aí veio. Com o tempo. Pegou teu lugar. Veio com o tempo. Veio as novelas, veio assumir a direção do Teatro Museu da República, veio a turnê enorme que eu estou fazendo, com 4 espetáculos. Então, assim, valeu a pena. E como é que foi o formato que eu criei para poder fazer essa turnê? Essa minha turnê toda cabe dentro de uma mala desse tamanho, Dom Pedro I, por exemplo. Eu chego na sua cidade e pego 10 pessoas da plateia, visto elas, ensaio, faço uma coreografia com ela meia hora antes do espetáculo começar e eu já tenho meu corpo de figurantes. Chego na sua cidade de manhã no teatro, pego o iluminador local, o sonoplasta local, faço um ensaio técnico com eles e o espetáculo acontece. Então, assim, sou eu dentro de uma mala. Tudo é produzido no local. Por exemplo, o espetáculo Bafomé tem escudos, tem lanças, etc. Todo eu não posso levar isso dentro de uma mala. Mas eu posso fazer isso na sua cidade. Eu chego 2 dias aqui antes, começo a produção com papel machê, produzo as coisas aqui e está tudo pronto. E vou embora e deixo lá. Você entende assim? Então, eu tive que criar um formato em que eu pudesse viajar, fazer os espetáculos e que isso fosse de uma forma rentável e viável. Porque, por exemplo, escola ou a própria maçonaria não pode contratar uma equipe de 10, 12 pessoas para vir fazer o espetáculo aqui. O custo de passagem, hospedagem, alimentação, e essas pessoas vão receber o quê? Nada.
Então, assim, para quem não é patrocinado, porque existe uma elitezinha da turminha, e aí não interessa se é governo de Fernando Henrique, de Collor ou de Lula, é o mesmo pessoal, o mesmo grupo. Muda governo, entra governo, é o mesmo pessoalzinho que está lá recebendo das tetas do governo, todos os mamando nas tetas. Todo mundo. Não adianta. Cultura e do o Brasil, resto fica alijado do processo. Achar uma forma de poder viver, é verdade. Não vai, a coisa não funciona. Então foi um formato que deu certo, está dando certo. Então eu estudo, por exemplo, Dom Pedro I foi 1 ano de estudo. Já em Confidência e o Sétimo Selo de Bafomé foram 1 ano e meio, quase 2 anos de estudo. Então o estudo o que é? É pegar todos os livros sobre aquele assunto e separar o que é especulação e o que é fantasia do que é uma questão histórica baseada num critério de metodologia científica. Logicamente que existe a ficção, né? Mas que a ficção seja muito clara, mas que o conteúdo seja o mais próximo da verdade possível. Eu, por exemplo, não gosto de trabalhar ficção. E quando eu trabalho ficção, eu mostro que é muito claro que aquilo é ficção. Entendeu? E essa é uma preocupação que eu tenho. Mas você tem que colocar no fato real da história, para você montar o enredo, tem que colocar alguma coisa de ficção, ou pelo menos romancear, né? Mas eu deixo isso claro. Você não vai ser enganado. Eu não vou dizer para você que isso aqui é verdade, se eu não tiver calçado numa verdade científica, por exemplo. É como você estava falando agora há pouco, a história muda, vai mudando. Por exemplo, eu tinha acabado de escrever o texto sobre a Inconfidência, eu estudei tudo sobre a Revolução Francesa, Iluminismo e a Conjuração Mineira e Baiana, para poder fazer o paralelo. Então eu estava numa livraria no Rio, quando foi lançado o livro de Tiradentes, do historiador Kenneth Maxwell, um inglês. E ele vinha com informações bombásticas, assim, de última hora. E eu já tinha fechado o meu texto, eu estava com estreia marcada. Então quando eu peguei o livro dele e li, que quando o traíra, Joaquim Silvério dos Reis, falou com Barbacena sobre a conjuração, o Barbacena já tinha suspendido antes a derrama. E o Keynes achou o documento com a data. Existe a data do Joaquim Silvério delatando e existe a data da suspensão da derrama. O que reforça a ideia de que o Joaquim Silvério, se tivesse uma revolução, ele estava bem. Mas se não tivesse, ele seria preso não só como sonegador de imposto, que ele era o maior de todos, mas também como um traidor da coroa portuguesa. Então ele fez a jogada somente para poder se livrar. Ele não tinha nenhum compromisso ideológico com ele, ele era um coronel, né? Das tropas regulares, dos dragões. Então, assim, coisinhas Na verdade, ele ficou com medo, né? Coisinhas que vão surgir. A morte de Cláudio Manuel, que eles disseram que foi suicídio com a corda do próprio sapato. Sabe-se que apagou o arquivo, né? Porque o contratador, ele foi preso dentro da casa do contratador de diamantes de Ouro Preto. O Cláudio Manuel sabia da participação do contratador na Revolução, na Inconfidência. E ele ia falar, entendeu? Então o Barbacena ele fez o interrogatório em cima de Cláudio Manuel antes dos juízes da Devassa virem do Rio para cá. E quando os juízes chegaram, Cláudio já estava morto. Não abriu a boca sobre o contratador. Foi apagado. E o contratador ameaçou o Barbacena dizendo: se você abrir o bico, eu conto que eu pago propina para você. Então, e os autos da Devassa, você sabe que eles estão incompletos, né? Algumas páginas foram arrancadas. Uma leitura muito difícil, né? Rebuscadíssima, mas você consegue tirar muita coisa desse espetáculo. Foi tirado do espetáculo Inconfidência. Foi tirado já Dom Pedro, não. Dom Pedro é outro papo. Dom Pedro, isso que eu queria até que você Dom depois... Pedro, quando surgiu a ideia de fazer, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria fazer uma coisa que ninguém fez. Tudo que se fez sobre Dom Pedro I, que eu assisti em cinema, teatro, muita coisa de literatura, foi explorando a questão do deboche em cima da figura dele. Principalmente da figura sexual dele, com Marquesa de Santos e todas as mulheres do mundo. Todo mundo foca muito nisso. Mas uma pessoa não é só isso. E eu falo, poxa, um cara com 20 anos de idade que é príncipe e imperador e depois... Vocês querem o que de um cara de 20 anos que é imperador do Brasil? Gente, né? E que foi criado aqui nas ruas
Existe um livro junto da com Isabel os escravos, junto Existe com um o livro povo na da rua. Isabel Lustosa, que é minha amiga e historiadora das grandes, e ele diz que foi o primeiro carioca que surgiu, porque ele era malandro, ele roubava da cozinha, ele se enrolava com os meninos. Ele era popular. Ao contrário do Miguel, que foi criado para ser a realeza. Namorava as escravas, ele tinha, os amigos dele eram populares. Né? Então eu fui ao Grande Oriente Lusitano, em Portugal, e lá eu fui recebido pelo grão-mestre da maçonaria de lá, José Maria da Graça. E tomamos um bom porto, como ele diz, e ali nós conversamos sobre Pedro IV. Né? E ele disponibilizou o que tinha de acervo, porque o Salazar, quando foi presidente lá, queimou todas as lojas maçônicas, mas alguma coisa sobrou. Então, com as fontes que eu tenho lá e com o livro do Grande Oriente do Brasil, que o Gobi lançou um livro sobre a história do Grande Oriente do Brasil, lá tem as atas de informação dos discursos do Zé Bonifácio, do Gonçalves Ledo, até a chegada de Dom Pedro I na iniciação dele, irmão Guatimozin, do rito adorinamita, quando ele foi iniciado lá. Então, assim, é uma fonte de pesquisa muito interessante que você tem ali nos berços. E essas fontes interessantes que ela preenche lacunas da história do Brasil que a gente estuda na escola. Então, assim, entre a chegada da família real portuguesa até o primeiro reinado, existem coisas que na história da maçonaria se preenchem. O primeiro reinado, o dia do fico, da ida do Dom João para Portugal, o dia do fico e a regência do Dom Pedro, a regência de Zé Bonifácio, existem coisas que acontecem ali naqueles meses. E o espetáculo é exatamente isso, é essa mistura entre a história maçônica de Portugal com Dom Pedro, a história maçônica de Dom Pedro com o Brasil e a história do Brasil sendo preenchida por essas lacunas com essas informações que a gente não tem na escola. E dessas cenas, assim, qual que você destaca de importância no cenário todo? Porque Dom Pedro tem uma, embora o período dele de reinado fora curto, mas ele viveu intensamente todo aquele momento da independência do Brasil. E tem, por exemplo, uma passagem com o Lord Cochrane, e ele foi buscar o Lord Cochrane lá no Chile. Ele convenceu o Lord Cochrane, que era um almirante da Marinha Inglesa, que estava a serviço como mercenário para o Chile e defendendo as costas do Chile, e ele conseguiu convenceu o Lord Cochrane a vir para o Brasil, porque precisávamos de uma marinha para poder combater as invasões francesas, holandesas. Não, para combater a invasão portuguesa, porque logo depois da proclamação da independência do Brasil, o general Madeira desembarcou lá na Bahia e havia uma esquadra portuguesa que alimentava, municiava essas tropas internas no combate. Foi um ano que teve de massacre na Bahia, né? Foi. O lugar que mais demorou. Foi uma guerra violenta. Foi no Nordeste. Foi um que pouca gente conhece, porque todo mundo diz, não, aquela guerrinha não foi para valer. Foi um massacre mesmo. Inclusive no Piauí tem a Batalha do Genipapu, que morreram em poucas horas 500 pessoas ali. Porque o brasileiro não estava armado. Eles estavam com canhões, com cavalos e tudo mais. Né? E o Brasil estava dividido, por isso que nós somos um império, porque o Piauí, o Maranhão, era pró-Portugal. Sim. E foi exatamente o Lord Cochrane e o Sul, né? Que queria com a personalidade do Dom Pedro. Você vê, um homem consagrado, um homem que lutou naquelas batalhas lá. O Lord Cochrane lutou nas guerras napoleônicas, né? Ele era um homem famoso, conhecido. Um almirante experiente. E ele conseguiu convencer o Lord Cochrane. O Lord Cochrane veio, montou a flotilha brasileira e eles saíram cercaram a frota portuguesa. Se eles não tivessem tirado a frota portuguesa dali das costas da Bahia, que municiava as tropas portuguesas em terra, nós não iríamos ganhar, nós teríamos perdido o Brasil dali para o norte. Verdade. O Brasil acabaria na Bahia. Verdade. Ali e para o norte ele repetiu uma colônia esse feito portuguesa. Depois, né? Quando ele vai para a França. E tem mais um detalhe, eles conseguiram derrotar a frota portuguesa e o almirante Taylor, que era uma pessoa também da equipe do Lord Cochrane,
Almirante Taylor foi perseguindo a frota portuguesa Até a costa. até a entrada de Portugal, do Tejo. Tipo, sai daqui. Eles foram lá policiando e fiscalizando para ver se realmente iria. E ele repetiu essa dose quando ele foi embora para a França destronar Miguel. E aí, você estava falando sobre a questão de Dom Pedro, eu li um livro chamado As Mil Faces do Herói, de Joseph Campbell, falando da questão da origem do herói, né? E você, olhando a história de Dom Pedro, você vê que a trajetória dele foi típica do herói brasileiro. E o que Joseph Campbell chama de herói, comparando, por exemplo, Moisés e outras figuras conhecidas, é aquele que tem uma partida, uma realização, e ele consegue completar o ciclo fazendo o seu retorno. Então, Dom Pedro sai de Portugal, vem para o Brasil e exerce uma série de etapas, conquistas de etapas. Ele abdica, ele mostra completo desinteresse da vaidade, ele abdica a coroa brasileira, manda para o filho de 5 anos. Ele parte tísico, com um pulmão só, com 4 costelas quebradas, com sífilis, ou seja, todo ferrado. Ele parte sem título, porque ele também abdicou a coroa portuguesa. Ele não quer mais ser rei, não quer mais ser imperador, ele não era nada, ele só é um duque. É completamente problemático de saúde. Mas ele vai para a França, ele compra 3 navios e maqueia os navios para torná-los maiores, mais impressionantes, para que as pessoas ficassem mais com medo. Ele consegue contratar 3.000 soldados. Ingleses, né? E só que o irmão dele tinha 80 mil. Mas acontece que a grande diferença, e aí que entra a história do almirante, é que o pequeno exército de Dom Pedro era cheio de general de guerra, pessoas inteligentíssimas, estrategistas. E a turma do Miguel, que tinha 80 mil soldados, não tinha nem estudo primário. Eles eram simplesmente pessoas que estavam ali, com qualquer coisa. Viviam na corte, né? Então, assim, tanto é que quando houve a invasão de Dom Pedro, com seus 3.000 exército brancaleone dele, ele consegue tomar o Porto, ele não encontra resistência nenhuma. Quem conhece Portugal sabe que o Porto fica bem no norte, né? Lisboa muito para cá. No caminho, ele não só tem o apoio da Igreja Católica, da própria maçonaria, que foi fechada em Portugal pelo Miguel, como também os próprios soldados que estavam nas guardas das cidades em volta, entraram, porque enxergaram em Dom Pedro como uma espécie de legalista. E ele foi quase que morrendo, liderando, tanto é que quando ele chega às tropas de Lisboa, com as tropas inglesas, e aí já com o corpo português em torno dele, ele sitiou Miguel. E aí o que acontece, a coisa mais curiosa, o Miguel sai fora, ele empossa a filha Maria da Glória, vai na loja maçônica em Portugal, que é o espetáculo, e morre uma semana depois. Quer dizer, ele morre onde ele nasceu, ele morreu na mesma cama, no mesmo quarto, que inclusive é todo de papel de parede lá em Sintra. Eu fui lá, com temas de Don Quixote. Então ele partiu, realizou em 2 mundos. Aliás, dizem que ele é um homem que tinha tudo na vida dobrado. 2 coroas, Portugal e Brasil, 2 nações, só as mulheres que não, porque ele teve muitas. Muitas. Teve muitas. Teve muitas. Mas você sabe que ele sofria de priaprismo, né? Ele tinha várias problemáticas. Priaprismo, que é uma doença que o membro fica enrijecido permanentemente em função do sangue concentra. Aliás, uma doença perigosíssima, que pode até dar gangrena no local. Não é nada assim alvissareiro, né? Mas ele tinha esse problema. Então ele precisava ter um exercício sexual muito ativo. Então, conta-se, né, que ele se relacionava, ele gostava muito da imperatriz, ele se relacionava com ela, depois que ele acabava, ele saía lá pelos túneis da Quinta da Boa Vista, e ele visitava não só a marquesa... Uma irmã dela também. Uma irmã, a irmã que foi também uma grande amante dele. Foi várias, né? E inclusive deu uma briga, a marquesa quase matou a irmã, né? Verdade. E ele... Foi um escândalo na época, que ele abafou, aquela coisa toda. Então, quer dizer, tem esse lado. Quando falam de Dom Pedro, só falam
dessa parte. E você traz um enfoque histórico dele fundamental. Eu falo da relação dele com Leopoldina e da relação dele com Domitila, mas de uma forma sóbria. Perfeito. O espetáculo é um espetáculo sóbrio. Tem coisas engraçadas? Tem. Com o fato, por exemplo, de ele ter comido ovos moles de Aveiro, em São Paulo, quando ele proclamou a independência, e aquilo ali trouxe um desarranjo para ele. Aquele ali é um momento engraçado do espetáculo, mas até isso não fala de forma desonrosa. Perfeito. A figura dele. A relação dele com Domitila, a relação dele com a Imperatriz Leopoldina, uma relação política. E aí, quando eu falo de Domitila, eu trago o Dom Pedro do príncipe para o homem. Eu falo que o que um homem e uma mulher precisam? De paixão, de cumplicidade, de amor, não de títulos, cargos e projetos políticos. Ele fala assim, eu só queria ser um homem comum, com uma mulher comum. Só queria isso, mas eu não podia. Aí vem a questão sóbria do príncipe. Por que não posso? Porque eu sou um monarca, eu tinha que escolher entre ficar com a minha amada ou jogar o Império do Brasil no lixo. Aí ele fala, em nome contrariando as minhas vontades, rejeitando os meus desejos, e em nome do Império do Brasil, rompo o meu relacionamento com a Marquesa de Santos e caso com a Amélia, segunda imperatriz do Brasil. Aí tem uma convulsão de tosse, cai no chão, e aí ele vai para a cadeira. O resto não conta não, que vocês têm que ir lá no Teatro assistir. Estaremos todos lá dia 9, hein, gente? Não esqueçam. Dia 9 de maio agora é na próxima quarta-feira. Agora, quarta-feira. Quarta-feira. 20 horas e 30 minutos no Teatro Santa Cecília. O meu amigo John Vaz estará lá reestreando em Petrópolis, né? Reestreando a peça, tem 10 anos. 10 anos. Essa peça, muito interessante. Mas você sabe que... Aí você toca alguma coisa com relação à guerra da independência, as guerras da independência? A independência do Brasil eu conto, sim. Não, mas as guerras depois que vieram, as guerras da independência... Sim, eu conto dos massacres que aconteceram no Nordeste, o tempo como é que foram essas guerras. Logicamente que você não pode resumir 1808, 1834 de história em uma hora. Claro. Muitos são os detalhes. Exato. Não pode fugir ainda mais num teatro, né? É muita informação, né? Então, assim, mas as informações são dadas... logicamente que eu pontuo mais uma coisa do que a outra, mas eu quero que o público não pense muito. Eu quero que ele sinta mais, porque é uma história diferente da história dos Templários, que é um espetáculo que começa do fim, e eu me transformo em Saladino, e depois em Papa Clemente V. É um espetáculo muito mais dinâmico, mais violento fisicamente, tem fogueira, inquisição. E você está atuando ainda nesse espetáculo Todos também? os 3 espetáculos estão em cartaz. Eu estou saindo daqui de Dom Pedro, e eu estou fazendo Tiradentes na semana que vem, na outra estou fazendo Jacques Desmoulins, E aonde são esses lugares? 4 espetáculos. Bom, agora vai ser em Belo Horizonte. Sim. Dia 19 de maio, vai ser num hotel, num congresso maçônico. E ali nós temos mais... Por isso que o Globo te deu essa... 1000 caras. Essa 1000 caras, né? Te qualificou como artista do 1000 caras. Só no espetáculo do Jacques Desmoulins, interpreto 4 personagens. Salomão, Irã Rabif, Jacques Desmoulins, Papa Clemente V e Saladino. 5, numa peça só. E como é que foi a tua aventura lá na Globo? A TV Globo foram 2 momentos. Foi o primeiro momento nos anos 90, quando eu fiz a Gangue do Matosão, a Vamp, novela Vamp, mas foi mais uma brincadeira, porque eu fazia tablado e todos os meninos faziam tablado, que estavam nas novelas, estavam fazendo tablado também. A turma mais velha que eu era Alexandre Frota, Guilherme de Pádua, Humberto Martins, essa turma, Maurício Matar, essa turma era uma turma mais velha. E a nossa turma aqui, a turma mais nova, era do Moscovis, estava no início da carreira dele, nunca tinha feito televisão. A primeira novela que ele fez, nós fizemos juntos, que é Pedra sobre Pedra, em 91. Ele tinha um Fusquinha verde, que eu ia de carona com ele, da Projac para cá, no Fusquinha dele, verde. Agora ele deve estar dirigindo um Porsche, né? E era legal demais. Então, precisava de uma garotada para fazer a Gangue do Matosão, e o Flávio Silvino, que era filho do Paulo Silvino, humorista, né? Ele morava no mesmo condomínio que eu, no Nova Ipanema, na Barra. E aí a gente foi e fez, foi super gostoso. E eu tinha que morrer na novela,
E aí, quando eu morria, o contrato acabava, não ganhava mais dinheiro, e eu ficava chorando com o Carlos E ficava todo mundo não querendo. Eu mato os outros, aí deixa eu aí, um dia carnaval tá chegando. Aí eles conseguiram um trabalho para mim na novela das 8, para auxiliar o diretor Paulo Biratã, falecido já. E aí foi uma novela de ciganos e tudo mais. E aí a gente percebeu, ele xingava na salinha, na tenda que eles armavam, de que um dos atores, que tinha um monte de cena a cavalo, ele não sabia montar cavalo, morria de medo, ele montava, caía do cavalo parado. E ele, é possível contratar um ator que não sabe montar cavalo e tal, não sei o quê. E aí eu falei, Paulo, eu monto cavalo sem sela. Nasci montado em cavalo. Põe a roupa do menino, eu tinha 17 para 18 anos, né? Põe a roupa do menino e bota ele lá, xingando. E aí eu ganhei o papel, não do ator, porque assim, todas as cenas a cavalo tem que botar um menino. Me chamavam de menino. Aí de tanto me chamar de menino, o nome do personagem virou Nino. Foi minha primeira novela das 8. De lá pra cá, e comecei a minha carreira como ator mesmo, profissional. E quando o Chechel, do Globo, fez essa matéria do 1000 Caras do Teatro Brasileiro, porque eu estava fazendo o Juscelino Kubitschek, dos 100 anos da morte dele, do nascimento dele, os 15 anos da morte de Chico Mendes, eu tinha feito o Chico, os 40 anos do golpe militar, eu interpretei João Goulart. Então, assim, foram datas com personagens importantes. O Chechel fez essa matéria e aí estourou. Aí a Globo me chamou, a Maria Adelaide Amaral, viu que eu estava em cartaz fazendo João Goulart, e ela me chamou para fazer o mesmo João Goulart na minissérie dela, que é a JK, com o Zé Wilker, maçom. Zé Wilker? Então, assim, o Zé fez, aliás, uma figura fantástica, ele é um grande. Ele e o Paulo Goulart junto, a gente ficava em Brasília, hospedado nos hotéis, e assim, um café da manhã com o Paulo, com ele, Paulo Goulart era assim, horas. Porque sabe aquele cara que é o contador de história, assim, e a família e tal, e assim, e todo mundo vai chegando e vai tomando um café, não acaba o café da manhã. E muitos anos, né, de bagagem. Era uma figura doce. E o Zé Wilker, um sacana, brincalhão, ficava atrás da gente fazendo piada, cutucando. O Zé Wilker, coitado, ele morreu muito cedo, né? Ele morreu. E ele era um cara que cuidava muito da saúde, fazia uma dieta ayurvédica e tudo, mas ele fumava demais. Então, sem dúvida, acho que o cigarro foi uma pena. Levou mais talento que nós perdemos. Então eu fiz ali, dali eles me chamaram para fazer Beleza Pura, fazer outra novela ali na Globo também, e eu fiz. E aí veio a minissérie Amazônia, da Glória Pérez, que ela me chamou para fazer um comandante do exército boliviano, para brigar com o Alexandre Borges. Aí eu fiz essa minissérie, e logo depois a CNBB, a Pastoral da Terra, eles estavam com um projeto sobre a pastoral e tudo mais, e me contrataram para fazer nos Maristas o espetáculo sobre o Chico Mendes. Então foi encaixando uma coisa com a outra, né? E aí em 2008 veio os 200 anos da família real portuguesa do Brasil e vi Dom Pedro I, e aí estou aqui 10 anos depois. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu só tenho mais 1 minuto, 1 minuto e 13. Eu quero aqui passar então rapidamente a palavra para você, se despedir do nosso público, fazer a sua mensagem, seu recado. Claro. Qual câmera? Espetáculo. Essa aqui. Essa aqui. Bom, muito obrigado, Petrópolis, por vocês terem me acolhido 10 anos atrás, voltando aqui à cidade de vocês. Espero que compareçam ao teatro no dia 9 de maio, às 8h30 da noite, lá no Teatro Santa Cecília, para que a gente possa ter esse contato de novo, tanto no espetáculo como no pós-espetáculo também, quando eu faço um debate sobre o tema. Aguardo você por lá. Obrigado. Muito bem. Meus amigos telespectadores cativos do nosso programa, quero agradecer a audiência e aqui renovando o nosso compromisso para quinta-feira da próxima semana, às 18 horas, com uma nova atração. E não esqueçam, a nossa reprise, que esse programa está muito interessante, tem bastante coisa, está muito rico, e a nossa reprise será domingo às 9 horas da manhã. Então, uma boa noite a todos e até a próxima semana.